Eu quero ler Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 4 a 6. E eu quero pular para o versículo 15. E eu quero ler o versículo 15, depois de ter lido o versículo 4 a 6. Vamos ler juntos? Estou lendo versão Ara, Almeida, Revista e Atualizada. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a voz respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Versículo 15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Diga, instrumento escolhido. Porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Este é para mim um instrumento escolhido. Eu trouxe essa palavra de Deus para nós, porque o Espírito me fez pensar sobre essa fala de Jesus para Saulo. E antes de te falar dessa história, porque eu imagino que a maioria de vocês conhece essa história de trás para frente, mas tem gente que não conhece, então eu preciso falar dela. Mas antes de falar dela, eu quero te falar sobre o fato de Jesus chamar o apóstolo Paulo de Saulo. Saulo é, na verdade, Saul. O mesmo nome do apóstolo Paulo, o nome judaico, o nome hebraico dele, é o mesmo nome do conhecidíssimo rei Saul, que reinou em Israel antes de Davi. Coincidentemente, o Saul, para os hebreus, para os judeus, para o hebraico, esse Saul, coincidentemente, é também da mesma tribo de Benjamim que o apóstolo Paulo, que na verdade em hebraico o nome dele é Saul, ou Shaul. Jesus chama Saulo de Saulo, e Jesus chama Saulo de Saulo em hebraico. Jesus podia falar grego e Saulo ia entender. Jesus podia falar latim e Saulo ia entender. Jesus podia falar aramaico e Saulo ia entender. Saulo dominava todas essas línguas, era um superdotado. Jesus podia falar hebraico e Saulo ia entender. E Jesus escolhe chamar ele de Shaul, falando hebraico, e Jesus escolhe falar uma frase conhecida: por que você me persegue? Eu imagino, e isso é minha imaginação, a probabilidade disso ser verdade é de 99,9%, mas é uma imaginação minha. Eu imagino que Shaul, por ter esse nome e por ser da tribo de Benjamim, enfrentava vários momentos em que as pessoas faziam esse link, ligando ele ao Saul, conhecido rei de Israel. Sabe, para gente que é evangélico e que lê a Bíblia com a mente ocidental, a gente não gosta muito de Saul. Vamos falar a verdade, porque a gente tem nossas preferências dos personagens e a gente compra as brigas dos personagens bíblicos. E como a gente compra a briga de Davi, porque Davi é o queridinho de todo mundo, a gente normalmente não gosta muito de Saul, porque Saul perseguiu Davi. Mas para um judeu praticante
que ama a história do seu povo, o reino de Saul foi um reino legítimo. Ele foi oficialmente o primeiro rei de Israel. A história de Israel começa a ser fundamentada em Saul. Na cultura judaica, costume se valorizar o início, se valorizar o começo. O nascedouro das coisas tem valor. Então, Saul é alguém de respeito. Então, para nós, ser chamado de Shaul não é, para nós, não é uma coisa boa. Mas para Saulo, ser chamado de Saulo, certamente foi em homenagem ao primeiro rei de Israel. E como ele é chamado de Saulo, em homenagem a Saul, muitas vezes ele lidou com gente brincando, fazendo trocadilhos, às vezes maldosos, às vezes em homenagem, ligando ele a Saul, o primeiro rei de Israel. E é muito possível que alguém um dia, sendo perseguido pelo Saulo ou pelo Saul na escola, porque Saulo era bem perfeccionista. Sabe aquele perfeccionista que não aceita metade, não aceita mais ou menos, que bota os pingos nos is, todos os pingos nos is, aquele meio justiceiro. Saulo era esse adolescente, era essa criança superdotada, inteligente, que aprende tudo e corrige o professor. Saulo era essa pessoa. Então eu imagino que em algum momento alguém na infância ou na adolescência disse para ele: Saul, Saul, por que me persegue? E tirando essa brincadeira de onde? Do Saul, rei de Israel, que perseguia Davi, e que num dado momento Davi diz para Saul: Saul, por que você me persegue? Que mal eu te fiz? E várias pessoas provavelmente usaram esse trocadilho, brincando com Saul e dizendo: Saul, o Saulo do Novo Testamento, você está me perseguindo igual o Saul, o outro Saul, perseguia Davi, e você não tem razão para me perseguir. Essa frase para Saulo era uma frase muito possivelmente conhecida. Ele possivelmente tinha escutado essa frase muitas vezes, e essa frase fazia sentido para ele, quando ele se lembrava, porque ele era conhecedor da lei e conhecedor da história de Israel, quando ele se lembrava que a razão para Saul perseguir Davi era uma razão patológica, doentia, estranha. Não faz sentido aquela perseguição. Se você olhar direito o texto bíblico, você percebe que as perseguições de Saul contra Davi era uma perseguição inicialmente cheia de inveja, cheia de amargura, cheia de complexo de rejeição, cheia de comparação. Mas posteriormente, depois de viver isso, Saul começou a ficar endemoniado. Ele perseguia Davi endemoniado. E as mudanças de humor de Saul na perseguição de Davi chegava a ser claramente doentia. Saul, por exemplo, sai para perseguir Davi e aí muda de ideia, dá um abraço no Davi, dá um beijo e está tudo bem, volta para casa. Aí quando ele está chegando em casa, ele fala: quer saber, eu vou matar Davi de novo, e volta. E isso era uma coisa estranha. Quando você lê o texto, você pensa assim: ou Saul era meio doido ou estava endemoniado. Isso foi transferido para Saulo de Tarso, porque ele, além de ter o mesmo nome de Saul, para a nossa Bíblia, parece que Saul e Saulo são nomes diferentes, mas para o hebraico é o mesmo nome, não tem diferença, é Shaul também, igual. E como ele também era da mesma tribo de Benjamim, eu tenho certeza absoluta, as pessoas brincavam com isso,
E às vezes tem aquelas brincadeiras que é meio sério. Você brinca, mas no fundo tem um fundinho de verdade. Saulo estava acostumado a escutar isso. E ele estava acostumado a escutar isso linkado à perseguição que Saul fez com Davi. Por que Saul perseguiu Davi? Porque um dia Deus falou para Saul assim: Saul, o negócio é o seguinte, você não vai dar continuidade à sua dinastia. Você não vai passar o reino de Israel para o seu filho, para o seu neto, para o seu bisneto, como é normal acontecer nas nações. Deixa eu te contar, Saul, eu escolhi um outro homem que depois de você vai reinar no seu lugar. E Saul não foi o único que ficou sabendo disso, a nação inteira ficou sabendo. Eu não sei como é que essa notícia vazou, mas vazou. E todo mundo estava sabendo da história. E quando o coração de Saul absorve a ideia, Deus vai botar outro rei no meu lugar, o coração dele pesa. E aí Deus traz Davi e deixa estar aqui, embora Saul não soubesse que era Davi, Deus já tinha ungido Davi, ainda garoto, e dito que ele seria o próximo rei. Mas ele não estava pronto para ser o próximo rei. Deus ungiu antes e estava preparando o menino. Davi vai para o palácio de Saul por eventualidades armadas por Deus. E nessa ida de Davi levar coisas, ele mata o Golias e vai ser escudeiro de Saul. E começa a ser treinado pelo filho de Saul, Jonatas, que se tornou o mentor de artes marciais de Davi. E Davi está ali no meio da família, vivendo aquilo, e num dado momento, Davi sai à guerra, e ele agora é o guerreiro aclamado pelas mulheres. E quando eles voltam das batalhas, as mulheres reunidas para receber os guerreiros, elas gritam: lá vem Saul com os seus milhares e Davi com os seus 10 milhares. Para a gente o negócio funciona assim: Saul matou 1000, Davi matou 10.000, é mais ou menos assim. Isso das mulheres, e isso complicou a cabeça de Saul, que já estava com a pulga atrás da orelha, porque ele já ficou sabendo de boca miúda que Deus ia tirá-lo do reino, e que o reino dele não passaria para o filho, que Deus daria a outro homem. O coração dele começa a ficar complicado, e depois de algum tempo, Saul pensou: eu acho que essa outra pessoa que Deus vai colocar no meu lugar é Davi, e já que Deus escolheu Davi, então vamos matar Davi, e eu fico com o reino. Aí, se a gente estava pensando que Saul estava doido ou endemoniado, aí você fica mais convencido. Porque, pensa nisso, Deus decidiu que uma coisa vai acontecer de um jeito. Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que simplesmente é acima de tudo, que criou tudo pela palavra do seu poder. Esse Deus que estou falando, eu não estou falando de qualquer Deus, eu estou falando desse. Ele diz para você: olha, eu vou fazer a coisa de um determinado jeito, e você diz assim: eu vou me preparar, e eu não vou deixar Deus fazer do jeito dele, e eu vou fazer do meu. Endoidou, não é? Mas era exatamente isso que Saul estava fazendo. Ele entendeu assim: se Deus vai trazer um outro rei, eu vou descobrir quem é esse outro rei, eu vou matar ele, e eu vou ficar no lugar do rei que Deus escolheu. Isso é definitivamente insano. Mas Saul não conseguia pensar que isso era definitivamente insano. Para Saul, era normal ir fazendo sem pensar no assunto. Vamos só fazer, vamos só matar o Davi e não deixar ele assumir o trono que Deus falou que é dele. E não vamos pensar nisso. Mas é insano pensar que eu vou andar num caminho que não é o de Deus, porque eu quero andar num caminho que não é o de Deus.
Saul, ou Saulo do Novo Testamento, lá do texto que a gente acabou de ler, conhecia essa história desse jeito que eu estou te contando. Então, um dia ele cai na estrada de Damasco e Jesus aparece para ele. A glória caiu sobre toda a caravana inteira foi cegada pela grande luz da presença de Jesus, e Jesus chegando, aponta o dedão para Saulo e usa o trocadilho que ele estava acostumado a ouvir: Shaul, Shaul, por que me persegue? E quando Saulo escuta essas palavras, isso cria um link com todas as lembranças dele, com tudo que ele sabe, com todas as brincadeiras que fizeram, e ele cai na real. Agora cabe te contar a história desse Saulo. Saulo nasce numa família judia, mas não nasce em Jerusalém, não nasce na Palestina. Ele nasce lá na cidade de Tarso, que naquele momento era uma província romana, onde havia um preposto romano, havia uma base romana administrando a partir dali. E por causa disso, quem nasce naquele lugar era de nascimento cidadão romano. Então Saulo nasce cidadão romano, mas ele é judeu. E como ele era um garoto muito inteligente, os seus pais cedo percebem a capacidade prodigiosa do garoto e colocam o menino para estudar filosofia grega na escola que havia em Tarso, porque era um lugar importante por ser um preposto romano. Ao mesmo tempo, por ser um preposto romano, havia cargos administrativos, relacionamentos com o governo. Possivelmente os pais de Saulo se relacionam, compra, vende, talvez presta serviço para o governo. E Saulo, tendo nascido cidadão romano, tem entrâncias nesse meio, e ele se envolve com o governo romano, com a filosofia grega, e assim que ele está na idade correta, assim que ele faz o seu bar mitzvah, aos 13 anos de idade, na verdade aos 12, ele é enviado para Jerusalém para ser treinado no judaísmo mais severo por um professor famoso chamado Gamaliel. Saulo cresce no meio dos sacerdotes, mas ele nunca seria sacerdote, porque ele não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Benjamim. Então ele nunca seria sacerdote, mas ele cresce dentro do meio sacerdotal e ele se torna braço direito dos sacerdotes, porque ele era um prodígio, alguém muito inteligente, muito capaz e com conhecimentos muito bem embasados, tanto na cultura grega, quanto na cultura dos romanos, quanto na cultura dos judeus. E aí o Saul está se envolvendo na política religiosa de Jerusalém. Nesse momento da história, Jerusalém era governado por um preposto romano e, na verdade, quem mandava de fato era a religião. Tinha o governo político, mas quem tomava as decisões era o governo religioso. Os sacerdotes eram eleitos e o sumo sacerdote tomava decisões e tinha poder de governo, inclusive poder de polícia, dentro da cidade de Jerusalém e na região de Israel como um todo. E Saulo estava ali rondando o poder, sendo o auxiliar do chefe por perto o tempo todo. E num dado momento, Saulo percebe que chegou a chance dele. Foi quando o poder político da religião foi ameaçada, porque a seita dos nazarenos, ou os seguidores do caminho, que eram os discípulos de Jesus, estavam se multiplicando
com muita força. Principalmente depois que Jesus ressuscitou e apareceu de uma vez só para mais de 500 irmãos, e esses irmãos foram incendiados pelo poder do Espírito Santo em Atos 2, e eles começam a se espalhar pelo mundo, pregando o Evangelho para todo lugar onde eles vão, e está multiplicando, porque tem muito mover, muita unção, muita empolgação. Jesus foi, e os discípulos estavam avidamente esperando Jesus voltar. Agora, com essa multiplicação, os discípulos de Jesus eram uma dor de cabeça para essa política religiosa exercida pelo sacerdote. E, gente, quando eu falo de política religiosa, estou falando literalmente que era o sacerdote que mandava na cidade. Era o sacerdote que tomava decisões. Quando você lê no Novo Testamento, nos Evangelhos, a expressão guarda do templo, o texto está falando literalmente de uma polícia que policiava a cidade com poder de polícia sob comando do sacerdote. Então eles tinham poder, e o que eles ensinavam era lei. Mas então os discípulos de Jesus estavam multiplicando e causando preocupação, tanta preocupação que eles prenderam os dois cabeças, botaram Pedro e João na cadeia. E capítulo 4 de Atos dos Apóstolos diz que os dois foram presos, e aí estavam na prisão, fizeram uma reunião do concílio, e enquanto eles conversavam sobre os dois do concílio, alguém levantou a mão e falou assim: eu acabei de saber que os senhores não falaram que o Pedro e o João tinham sido colocados na prisão? Sim, tinha sido colocado. Então, mandei buscar agora os dois lá, a prisão está fechada, os guardas que estavam na porta continuam na porta, os guardas que estavam do lado de dentro continuam do lado de dentro, mas os dois não estão lá. Sumiu. Alguém chega dizendo assim: eu sei onde eles estão lá na praça pregando. Pensa na dor de cabeça que esse povo que some das prisões e volta para a praça para pregar. Porque normalmente quando a gente some da prisão, ele foge e muda de nome, sem paradeiro, para ninguém achar ele nunca mais. Mas esses dois estavam na cadeia há 2 horas atrás, sumiram de lá, e quando foram procurar, eles estavam na praça pregando. É um povo que não tem medo de morrer, não tem medo de apanhar, não tem medo de nada. Eles são muito complicados. Quando Saulo percebe a oportunidade, ele diz: esses sacerdotes precisam de alguém com sangue nos olhos, e esse alguém sou eu. E Saulo se oferece para ser o cara que vai desestabilizar esses discípulos de Jesus e acabar com ele. Ele começa em Jerusalém, e em Atos capítulo 8 diz que a ofensiva de Saulo, que começa no capítulo 7, quando Estevão foi morto, Saulo participou da morte de Estevão ativamente. Ele não jogou uma pedra, mas ele foi o comando do apedrejamento de Estevão, primeiro mártir do cristianismo, primeiro crente que morreu apedrejado por causa de Jesus, foi Estevão, no capítulo 7 de Atos, e Saulo estava lá. No capítulo 8, Saulo continua a ofensiva, perseguindo crente, matando crente, prendendo crente, atacando crente, e o capítulo 8 nos conta que os crentes fugiram de Jerusalém, exceto os apóstolos. Todos os crentes fugiram de Jerusalém. Resultado, começou a chegar notícias em Jerusalém, que aonde esses crentes iam, eles começavam uma comunidade nova. Então, eles são igual praga, sai daqui, vai para ali, aí começa um grande povo ali. As pessoas começaram a dizer assim: olha, tem uma multidão lá em Samaria. Como é que foi? Começou a multidão de Samaria. Então saiu um casal fugido daqui de Jerusalém com a perseguição de Saulo e chegou lá em Samaria e começaram a pregar. Daqui a pouco tinha um monte de gente junto e eles estão lá adorando e ministrando em Samaria. Não, tem mais um povo em Damasco. Aonde eles vão, começa um povo. Onde eles vão, começa um povo. Saulo é mais necessário agora, porque ele tem sangue nos olhos para resolver isso. E Saulo se sente cada vez mais necessário, cada vez mais importante, cada vez mais valorizado. E aí ele junta uma polícia boa
E ele está indo de cidade em cidade, onde ele descobriu que começou uma igreja nova. Ele vai para lá, entra, ameaça, bate, espanca, mata, porque ele quer acabar com tudo isso. E nesse dia, ele estava indo para Damasco. Damasco era um centro importante, porque nesse tempo, Damasco era um centro comercial importante. Várias caravanas passavam por ali, e você sabe, no decorrer da história, o comércio move o mundo. Lugar onde tem muito comércio vai crescer, vai se tornar metrópole. E Damasco era isso, era um lugar de comerciantes, muito comércio passava por ali. E o povo que foge de Jerusalém, em Atos 8, começa uma grande comunidade em Damasco. Damasco estava quase toda virando crente. E Saulo está indo para lá, e ele tem cartas. E as cartas dão para ele direito total. Pode bater, matar, prender, ameaçar, fazer o que quiser, mas faz esse povo ficar com medo e calar. O problema, irmãos, é que crente de verdade, quanto mais medo ele tem, mais ele ora. Crente de verdade, quanto mais se ameaça, mais ele busca. E aí os milagres acontecem e o povo vê e quer ir junto. Tem histórias e mais histórias do cristianismo primitivo, onde para cada crente que morre debaixo de ameaça, 10 novos crentes surgem, porque aquele povo tem o que eles querem. E Saulo está com sangue no olho, disposto a ir às últimas consequências para livrar o mundo desse povo meio doido. E ele está indo para Damasco, e na estrada de Damasco isso acontece. Na estrada de Damasco, Jesus rasga os céus, entra diante de Saulo, joga Saulo no chão, aponta o dedo e fala aquela frase que ele já estava acostumado a ouvir. Quando Jesus diz isso para Saulo, ele está dizendo para Saulo assim: ô Saulo, você é igual Saul, e eu sou o Davi. E sabe o que ele está dizendo para Saulo? Ele está dizendo assim: pode perseguir o quanto você quiser, quem vai para o governo é o Davi, e o Saulo vai afundar, e o Saulo dessa história é você, e o Davi dessa história sou eu. E deixa eu te contar, se não for hoje, vai ser amanhã. Deus vai fazer o Davi dar certo, e Deus vai fazer o Saulo dar errado. E aí Jesus fala: você quer ser esse Saulo mesmo? Quer continuar sendo esse Shaul benjamita mesmo? Quer continuar nessa vida de Saul? E aí Jesus diz para ele assim: eu tenho um plano para a sua vida. Entra na cidade, e lá na cidade vai ser dito a você o que é para você fazer. Sabe o que Saulo sabia sobre Saul? Porque era o nome dele, era da tribo dele, era em homenagem a Saul que ele ganhou o nome. Sabe o que ele sabia sobre Saul? Que Saul foi escolhido por Deus, que Deus tinha um plano para Saul, que Deus amou o primeiro rei de Israel tanto quanto amou o segundo rei de Israel. Saulo sabia que Saul foi chamado, e que Deus não quebrou o acordo com Saul, foi Saul que quebrou o acordo com Deus. Saulo sabia disso. Saulo sabia que Deus não falhou, foi Saul que falhou, mas Deus teve um plano para Saul desde o começo. E aí no versículo 15, Ananias, um homem de Deus que morava em Damasco, recebe uma visão. Deus aparece, aliás, Jesus aparece para Ananias, e Jesus fala para Ananias assim: Ananias, eu pesquei um peixe grande, e ele está sujo, lá na casa de Judas, na rua direita. O nome dele é Shaul, ele está lá, e ele está jejuando e orando há 3 dias.
E hoje ele teve uma visão. Jesus falando para Ananias. Jesus está falando assim: Ananias, Saulo teve uma visão. E na visão de Saulo, Saulo viu entrando na casa um homem chamado Ananias. Você. E ele viu na visão dele que o homem chamado Ananias orava por ele e ele ficava curado, porque ele está cego. E esse homem chamado Ananias, que ele viu na visão dele, orou por ele e batizou ele e ensinou os primeiros princípios da verdade do caminho para ele. Estou te contando porque você é o Ananias que ele viu. Aí o Ananias falou: mas Senhor, esse é o Saulo mesmo, que a gente ficou sabendo que vem para cá? Porque esse povo, gente, tinha uma rede de informação muito poderosa, porque eles conheciam gente de Jerusalém, que conhecia gente de Damasco, e eram as mesmas pessoas, estavam envolvidos. Então eles tinham informação que o Saulo estava indo para lá, e que o Saulo ia tocar o terror. E Ananias fala para Jesus: Jesus, esse é o mesmo Saulo que eu estou sabendo que está vindo para cá? E Jesus falou: é. E ele está lá na casa de Judas? Tá. E ele teve uma visão que eu fui lá orar por ele? Teve. E o senhor quer que eu vou? Quero. Vou não? Ananias, você vai. E sabe por que você vai? Porque esse Saul é um vaso escolhido. Eu escolhi ele desde o ventre. Eu tenho um plano para ele antes dele nascer. E o meu plano para ele é que ele seja meu evangelista. Então o Senhor tem um plano para ele antes dele nascer. E ele andou pelos caminhos errados e virou assassino de crente, perseguidor de crente. Mas o Senhor tinha um plano para ele? Tinha. E o Senhor quer cumprir o plano agora. E eu é que vou lá orar pelo cara que está matando crente. É você. Por que eu trouxe essa palavra para você? Porque o Saulo, diferente do Saul, teve outro final. Porque o outro Saul também tinha um plano de Deus para ele, mas ele estragou tudo. Porque igual o segundo Saul, ele se desviou e não voltou. O segundo Saul desviou, foi para o caminho errado. O segundo Saul, para quem Deus tinha um plano, fez um outro plano para si mesmo. E toda vez que você faz um outro plano para si mesmo, o seu outro plano que você fez para si mesmo vai te levar a afundar cada vez mais e a se tornar cada vez mais uma versão muito pior de si mesmo. Deixa eu te contar uma coisa: Deus é luz, e se afastar de Deus é trevas. Não importa que você se afastou de Deus com boa intenção, se você se afasta de Deus, você está indo na direção das trevas, porque Deus é luz. Deus tem um plano para você, e quando você faz um plano para si mesmo, você não nota, mas o seu plano para si mesmo vai te levando para as trevas. E gente, as trevas nos apodrece por dentro. Ir para as trevas vai tornando a gente uma versão muito odiosa da gente. Ainda é a gente, mas vai ficando odioso, vai ficando estranho, vai se tornando uma coisa ruim. Foi isso que aconteceu com o primeiro Saul, e foi isso que aconteceu com o segundo Saul. Sabe, no começo, Saul foi colocado para ser rei de Israel, e ele foi um homem de Deus, ele lutou as batalhas do Senhor, ele cumpriu o propósito do Senhor. Mas num dado momento, Deus disse: Saul, você não vai fazer uma dinastia, você vai reinar um governo só, e eu vou colocar outro homem no seu lugar. Sabe o que Saul devia fazer, irmãos? Ele devia baixar a cabeça e dizer: sim, Senhor, é o Senhor que manda, pode fazer o que o Senhor quiser, o reino é seu, não é meu, eu estou aqui para fazer a sua vontade. É isso que Saul devia fazer. Mas nesse exato momento, ele pegou uma tangente no caminho de Deus e começou a fazer um caminho para ele mesmo.
E no momento em que ele começa a fazer um caminho para ele mesmo, ele não está mais na luz, ele está indo para as trevas. E vá por mim, não tem outro jeito. Quando você escolhe seus próprios caminhos, você começa a piorar. Sua bondade começa a virar maldade. Sua pureza começa a virar malícia. Seus desejos começam a virar obsessão. E o pior de você começa a vir à tona. Isso acontece com todo mundo, qualquer um. Não importa o quanto ele seja bom, não importa o quanto ele seja dedicado, não importa o quanto ele seja sincero, não importa o quanto ele seja verdadeiro. Afastar da luz de Deus é se tornar uma versão muito ruim de si mesmo. E a pessoa vai se perdendo, se afundando, e mentir, enganar, ferir, atacar, inventar a história do outro, matar, como Saul fez, como Saulo fez. Vai se tornando normal e a pessoa vai se perdendo dentro dela mesma. Isso não é real para os dois Sauls apenas. Isso é real para qualquer um. Mas o segundo Saul, num dado momento do desvio dele, ele estava no caminho, pegou uma tangente e lá na frente Jesus o encontra e ele pega outra tangente na direção do caminho de novo. E ele voltou para o caminho. E o versículo 15, Jesus disse: Ele é para mim um vaso precioso, Ele é para mim um instrumento precioso, e eu tenho um plano e vou cumprir o plano na vida dele. Eu trouxe essa palavra para você e eu já estou terminando. Eu achei que foi sincero, mas eu não vou consultar a Berê, porque vai que ela fala que não, e eu estou querendo acreditar que foi sincero, né? Então não vou consultar. Escuta isso. Todos nós somos como os dois Sauls. Todos nós estamos no caminho de Deus. E todos nós, todo dia, somos convidados a fazer escolhas que nos levam para outro caminho, que muitas vezes é só nossa ambição, é só nossa obsessão, é só o que a gente quer para a gente, que não tem nada de errado. O Saul, o rei, só queria dar continuidade na dinastia dele. Ele só queria que o filho fosse rei, o neto fosse rei e o bisneto fosse rei. E se você o questionasse, ele ia dizer: gente, isso não é ambição, porque eu não estou querendo nada para mim, eu vou morrer de qualquer jeito, eu estou querendo o bem da nação. Mas como você está querendo o bem da nação, se Deus falou que não é isso que Ele quer? Não importa o que você quer, se não é o que Deus quer, está errado, e vai fazer mal para você, e vai te tornar uma versão muito ruim de si mesmo. O segundo Saul ouviu Jesus dizendo para ele: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Você está notando que você está fazendo a mesma coisa que o outro? Sabe, foi isso que quebrou Saulo, foi isso que desmontou ele, foi isso que fez ele abrir os olhos. E é isso que o Espírito Santo espera que faça você abrir os olhos. O chamado de Deus para você hoje, nesse culto, nesse momento, nessa palavra, é: dá uma olhada em para onde você está indo. Você quer mesmo ir nessa direção? Porque se você não quer, então a pergunta é: por que está indo? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Porque quando o Saul, o rei, pensava no assunto: por que você está perseguindo Davi, Saul? Por nada, é um menino tão bom, né? Me ajudou tanto nessa vida, ganhou tantas batalhas para Israel, é uma pessoa tão joia. Eu podia colocar ele para ser o ministro da guerra, que dava tudo bem, porque esse Davi é gente boa. Então você está perseguindo ele por quê? É difícil falar assim: estou com inveja, estou com ciúme, estou com medo,
estou com necessidade de controle. É difícil falar assim. Então a resposta de Saul seria: não faz sentido mesmo eu perseguir o Davi, porque o Davi é um menino bom. Você acredita mesmo, Saul, que Davi vai tomar seu reino? Não, esse menino não tomaria nem uma faca de alguém, ele é gente boa demais. Então por que você está perseguindo ele? A questão, irmãos, é que a gente vai para os caminhos errados sem admitir que está indo. A maioria absoluta das vezes que a gente escolhe caminhos errados, a gente não pensou o suficiente no assunto, porque se pensasse não ia. Aliás, muitas vezes eu escuto pessoas me dizerem que ela não quer pensar, porque se ela pensar ela não faz, e ela quer fazer, e como ela quer fazer, ela tem que não pensar para conseguir fazer. Sabe o que Deus está fazendo hoje? Ele está te chamando para pensar. Ele está te falando assim: pensa. Você quer mesmo escolher caminhos? Você quer mesmo tomar decisões que vão te levar para longe de Deus? É isso mesmo. O chamado de Deus hoje para você é tipo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então a fala do Espírito Santo para você é alguma coisa assim: filho, por que você está fazendo isso? Por que você está tomando essa decisão? Por que você está namorando esse caminho? Por quê? E sabe o que o Espírito Santo está falando para você? Em 99% das vezes, se você fizer a pergunta, você não faz a besteira. Porque no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, você é um escolhido e você não queria esse caminho. E por que está indo então? Porque não fez essa pergunta. Porque não perguntou assim: por que eu estou indo para esse lugar mesmo? Por que eu estou tomando essa decisão? Por que eu estou decidindo ir por aqui? É só porque tem uma ambição, porque tem uma raiva, porque tem um medo, porque tem uma ansiedade, porque tem um desejo, porque tem um impulso, mas eu não quero pensar, porque se eu pensar não vai acontecer. Então Deus está te chamando para pensar. Pensa. E sabe o que Deus está falando? Fique em paz, eu não vou te impedir de fazer o que você quiser fazer. Sabe a única coisa que Deus quer? Que você não faça sem pensar, porque precisa pensar. E se você pensar e decidir que quer ir nesse caminho, Deus não vai te impedir.